primeira vez que eu notei, pensei que era só coincidência. Toda terça-feira, às 5h42 da manhã, o saco preto de lixo aparecia encostado na porta do 302, sempre amarrado do mesmo jeito, com um nó duplo, sempre pesado, como se houvesse algo dentro que ainda se movesse. O problema? O 302 está vazio desde 2003. O antigo morador, Sr. Jorge Moura, morreu em um incêndio estranho. Segundo o boletim, não sobrou nada além do que restava do corpo dele. Sem dedos, sem rosto, sem explicação. O apartamento nunca foi reformado. Nunca foi alugado. E ninguém tem a chave. Mas o lixo continua aparecendo. A síndica diz que é trote. O zelador se recusa a comentar. Os outros moradores fingem que não veem. Mas eu vi. Eu vi quando naquela madrugada a porta abriu sozinha. E o saco foi colocado do lado de fora. Por uma mão escura e deformada, como se tivesse sido feita de carne velha. Eu sei o que você está pensando. Alucinação, sono, mente cansada. Mas eu gravei. Eu registrei tudo. E é por isso que estou contando agora. Porque desde aquele dia meu andar está diferente. As lâmpadas queimam com mais frequência. Os gatos não sobem mais as escadas. E o lixo continua aparecendo. Mesmo quando o andar inteiro está vazio. Mesmo quando cortam a luz do prédio. Mesmo quando trancam a entrada do 302 com correntes. Nada impede. O saco sempre volta. Toda terça. Às 5h42. Como um relógio do inferno. O edifício em que moro é antigo. Daqueles que ainda tem piso de taco e elevador com porta de grade. O tipo de lugar que carrega os próprios sons. Como se tivesse memória. Os passos ecoam mesmo quando não há ninguém. As janelas rangem mesmo quando não há vento. Mas sempre teve seu charme. Até eu notar o que não fazia sentido. O 302. Quando me mudei, ninguém comentou sobre ele. Era só mais um apartamento vazio no fim do corredor. Mas era o único com a porta ainda original. Gasta, descascada. Como se o tempo tivesse se recusado a tocá-la. Curioso, perguntei ao zelador. Ele apenas respondeu: "Não tem ninguém ali. Melhor não mexer." E nunca mais falou comigo. Com o tempo, comecei a prestar mais atenção. Os outros apartamentos faziam barulho de televisão, crianças, vida. O 302 era diferente. Não tinha som, não tinha cheiro, mas às vezes, de madrugada, parecia ter presença. Um dia, chegando tarde do trabalho, ouvi o barulho de uma maçaneta girando. Fiquei parado. Olhei direto para a porta do 302. Nada. Mas juro que vi a fechadura ainda se movendo. Lentamente. Como se alguém do outro lado estivesse decidindo se deveria abrir. A partir dali, tudo ganhou peso. As escadas até o terceiro andar começaram a parecer mais longas. As luzes daquele corredor oscilavam. Meus sonhos começaram a incluir um som repetitivo. Chic, chic. Como sacos sendo arrastados. Como plástico sendo puxado, devagar, até a minha porta. E na terça seguinte, 5h42 da manhã, lá estava ele de novo. O mesmo saco preto. O mesmo nó duplo. A mesma ausência de pegadas ao redor. Foi numa noite abafada, sem vento, sem lua. Eu estava acordado, rolando na cama, com aquela sensação incômoda de ser observado. Levantei, fui até a cozinha, tomei um copo d'água, mas algo me puxou até a janela. Minha vista dá direto para o pátio interno do prédio. De lá consigo ver parte do corredor do terceiro andar, inclusive a frente do 302. E então eu vi a porta se abrindo, sozinha, lenta, precisa, como se tivesse sido ensaiado. A luz da lâmpada piscava e algo saiu de lá. Não andava, deslizava. Tinha a forma de um homem, mas não se mexia como um. Era escuro demais, como se absorvesse a própria luz. Carregava um saco preto, o mesmo saco. Foi até a porta. Colocou-o com delicadeza no chão. Depois, ficou parado, imóvel, por minutos, olhando diretamente para a câmera de segurança. Sim, eu instalei uma câmera no corredor 2 semanas antes, escondida entre as plantas. Voltei correndo para ver as imagens, mas elas não estavam lá. A gravação da madrugada inteira estava corrompida, exceto por um frame, um único frame, às 5h42.
Mostrava o saco no chão, e atrás dele uma sombra, sem rosto, sem olhos, apenas uma silhueta, e algo que parecia um sorriso largo, doentio, esticado onde a boca humana jamais alcançaria. Levei a imagem à síndica. Ela olhou por 3 segundos. Depois apagou o arquivo do meu pendrive. Disse que, se eu insistisse, teria que deixar o prédio. Tem coisas que não queremos trazer de volta, ela murmurou. Mas eu não parei, porque naquela mesma noite, quando voltei para o meu apartamento, o saco preto estava em frente à minha porta, com meu nome escrito à caneta vermelha. O saco estava ali, negro, inchado, com meu nome escrito como se alguém tivesse tremido, ou escrito com a mão errada. O cheiro era ácido, químico, como quando você mistura água sanitária com algo que não devia. Não tive coragem de abrir. Só empurrei com o pé até a escada de incêndio e deixei lá. Mas na manhã seguinte, ele estava de volta, diante da minha porta. Mesmo saco, mesmo nome. E então começaram os barulhos. Não vindos do corredor, mas de dentro das paredes. Arranhões suaves, como se algo caminhasse por dentro do concreto. E uma voz, às vezes sussurrada, às vezes muito próxima. Devolva o que viu. Mas não era para lembrar. O 302 é o começo. Comecei a esquecer coisas, nomes de pessoas, o caminho até meu trabalho. Cheguei a me olhar no espelho e, por um instante, não me reconhecer. Achei que estava enlouquecendo, até que alguém me mandou uma mensagem. Sem número, sem remetente, só dizia: "Você também viu? Encontre-me no 702, antes que ele encontre você." Fui, claro que fui, mas o 702 estava vazio, trancado, empoeirado. No chão, uma carta dobrada. Se está lendo isso, ele já te escolheu. Não fuja, observe. Registre, espalhe. E é por isso que eu estou gravando tudo isso agora. Por isso você está ouvindo. Porque talvez eu não consiga mais. Mas talvez você consiga observar, registrar, espalhar. Só cuidado com o que comenta. Tem histórias que cobram um preço para serem lembradas. E tem verdades que, se você disser em voz alta, o 302 escuta. Depois da carta, parei de dormir. Toda vez que fechava os olhos, sonhava com corredores infinitos, paredes vivas, portas que respiravam. E ao fundo, o som de passos, lentos, molhados, se arrastando em minha direção. Acordava com o coração acelerado, suando frio. Mas o pior não era o sonho. Era a continuidade. Acordava em posições diferentes daquelas em que dormia, com os pés sujos, com marcas vermelhas nos pulsos, como se alguém tivesse me puxado. Na terceira noite seguida, deixei meu celular gravando. 4 horas de vídeo. E em 3h27 ele aparece, um vulto parado ao pé da cama, imóvel, assistindo. Na manhã seguinte encontrei mais um saco preto na porta, desta vez aberto. Dentro, apenas uma fotografia, minha, dormindo, no exato ângulo da câmera. Comecei a pesquisar, antigos moradores, registros esquecidos. Encontrei algo num fórum obscuro. Um tal de JM postou em 2002. 302 é uma dobra, não é um lugar, é uma fenda, um erro. Quem vê o saco já está dentro. A conta foi desativada dias depois. Aparentemente ele também sumiu. Última localização conhecida? Este mesmo prédio. 3º andar. Comecei a perceber símbolos nas paredes. Rabiscos que antes eu achava que eram infiltrações. Mas formavam padrões. Sempre o mesmo. Um círculo cortado ao meio, com 3 riscos verticais no centro. Ele estava em toda parte. Na porta do elevador. Na maçaneta do meu apartamento. Na parte interna da minha pálpebra, quando eu piscava por tempo demais. E então, a voz mudou. Parou de sussurrar. Começou a chamar meu nome. A campainha tocou às 5h42, como sempre. Mas dessa vez, eu abri. Não havia ninguém. Só o saco, aberto. Dentro dele, meus próprios olhos me encaravam. Fotos, registros, cópias de mensagens que eu jamais escrevi. Um bilhete. Você é o próximo a fazer a entrega. O telefone tocou. Liguei o viva-voz.
Era minha própria voz, mas eu não estava falando. Você já entrou no 302, só não percebeu. Cada registro te prende mais. Cada lembrança é um prego na porta. A lâmpada do meu apartamento explodiu. A luz da rua apagou. O prédio inteiro mergulhou no escuro. Corri escada abaixo. Tentei sair. A porta de entrada estava trancada por dentro. Não com chave, com garras. Marcas profundas, como se unhas tivessem arranhado até o ferro se fundir. Subi de volta. Ouvi passos atrás de mim. Mas toda vez que virava, o corredor estava vazio. O ar mais denso. O tempo irregular. Passei pelo 302. A porta estava aberta. Pela primeira vez. Ali dentro, não havia móveis. Não havia paredes. Só escuridão. E sacos. Dezenas. Centenas. Todos idênticos. Um deles se mexia. Cheguei perto. Tremendo. Toquei. Uma mão saltou de dentro. Segurou meu pulso. Gélida. Firme. E algo sussurrou no meu ouvido. Agora você é o Jorge. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. Voltei correndo. Tranquei a porta do meu apartamento. Apaguei as luzes. Esperei o amanhecer. Quando fui checar a câmera, só havia um frame. Eu, parado em frente ao 302, sorrindo. O 302 abriu. E agora ele quer ficar aberto. Desde aquela noite, não consegui mais sair do prédio. Literalmente. As portas que davam para a rua desapareceram. O térreo virou outro andar. Não importa quantos degraus eu desça, continuo chegando no terceiro. Os apartamentos mudaram. Não tem mais números. As paredes estão mais escuras, mais úmidas, mais próximas. Acho que o prédio está crescendo por dentro, ou encolhendo e me dobrando junto com ele. Não recebo mais ligações, só sussurros. E agora o mais aterrorizante. O saco preto não aparece mais na porta do 302. Aparece na minha. Terça, 5h42. Sempre cheio. E toda semana ele contém algo novo. Um dente, um cacho de cabelo, uma fita VHS com imagens de mim, dormindo em lugares onde nunca estive. A última entrega foi diferente. O saco estava lacrado, com lacre hospitalar, e uma etiqueta com data, 27 de outubro de 2003. Data de óbito, Jorge Moura. Abri. Lá dentro, um espelho. E no reflexo, não era mais o meu rosto, era o dele. Sem olhos, sem boca, queimado. Mas sorrindo. Gritei. Bati na parede. Chorei. E então ouvi a campainha. Porta entreaberta. 302. Luz acesa. E uma sombra esperando por mim, com o braço estendido, como se oferecesse algo. Não fui. Mas desde então, ouço batidas na minha porta, toda a madrugada. 3 batidas, pausadas, e uma respiração do outro lado. Não há mais como provar. Minhas gravações não duram mais que 5 segundos. As imagens somem. As fotos se apagam. Até minhas memórias estão começando a ruir. Mas se você está vendo esse vídeo, se ainda está assistindo, é porque ele deixou. Talvez seja a sua vez. Talvez o saco esteja chegando na sua porta. E quando chegar, não abra. Não importa o que ele diga. Não importa o que ele prometa. O que está dentro não era humano. Essa é a última gravação que eu consegui manter intacta. As outras foram corrompidas ou levadas. Acho que ele já percebeu que estou tentando sair. Talvez o prédio nem exista mais fora daqui. Talvez o 302 seja mais antigo que o prédio. Mais antigo que a cidade. Uma dobra no tempo. Um ponto cego da realidade onde coisas que não deviam existir continuam existindo, esperando serem vistas, esperando por alguém que abra a porta. Hoje é terça. São 5h41. E tem algo raspando do lado de fora. A maçaneta acabou de girar, sozinha. Se você mora em prédio, preste atenção nas portas dos andares vazios. Se vir um saco preto com um nó duplo, não toque. Se ouvir 3 batidas pausadas na madrugada, não responda. E se um dia olhar pela janela e vir uma silhueta parada diante da sua porta, já é tarde demais. O 302 pode estar mais perto do que você imagina. Ele muda de lugar, muda de forma, mas ele sempre volta, com o lixo, com o nome certo, com você.
Porque agora ele já sabe que você sabe. Bem-vindo ao Arquivo 41. Só continue se tiver coragem. Arquive sua história nos comentários ou desapareça com ela. Vídeos novos toda semana. Se o algoritmo deixar.